Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Cláudia Almeida. Hoje estou aqui na apresentação do nosso congresso online, do Together. Eu faço parte do time educacional da 3M, sou dentista também, sou Relações Educacionais e Científicas. Fico responsável aqui pelo Educacional do Nordeste. E hoje a gente vai dar início às nossas atividades do dia. Antes de iniciar, eu queria pedir desculpa pelo ocorrido de ontem, tá? E avisar para os participantes que ontem, infelizmente, a gente teve um problema na plataforma que está sendo transmitido esse congresso, mas tudo já foi resolvido, houve uma instabilidade de conexão, e hoje acredito que vamos dar sequência ao nosso evento, com tudo dentro do normal. Tá? Eu agradeço a todos que estão conectados e vamos agora abrir o nosso evento, o nosso horário e convidar os nossos palestrantes de hoje, tá? O Together Brasil é um congresso que une professores de diferentes regiões do Brasil e eles abordam diversos temas da odontologia restauradora atual. Temas como novas filosofias, tecnologias, materiais e técnicas serão abordados durante as aulas. O evento teve início ontem e vai até sexta-feira, e no total nós teremos 10 conferências, tá? Durante as apresentações, vocês podem enviar perguntas via chat. Essas perguntas elas vão ser respondidas após a segunda conferência. E para que vocês possam enviar as perguntas, basta clicar no ponto de interrogação, se vocês estiverem assistindo via aplicativo, ou abrir o painel que aparece do lado superior da tela, se estiverem assistindo via computador. Iremos enviar o certificado, tá? Via a ferramenta GoToWebinar. Só um minutinho que eu acho que teve algum problema aqui com a minha tela. Bom, vai ter um certificado disponível via plataforma, via ferramenta GoToWebinar, e vocês vão receber um aviso na tela. Basta fazer o download e escrever seus nomes no campo destinado para esse fim. Nós temos também as dentais Creme e Speed como parceiras nesse evento. Essas dentais vão estar fornecendo 10% de desconto na compra de produtos 3M. Basta informar o código de desconto dos cupons que vão aparecer para vocês também via ferramenta GoToWebinar. Então, informar o código desses cupons no site ao fazer as suas compras. Vocês receberão um aviso na tela e basta fazer o download do cupom. A validade da promoção é de 24 a 28 de agosto de 2020. Hoje a gente vai ter a participação dos professores Bruno Reis, que vai falar sobre estratégia para reduzir o envelhecimento precoce de resinas, e teremos na sequência a professora Julieta Tavares, que vai falar sobre BlackSpace, soluções resolutivas. Agora eu convido o professor Bruno Reis a dividir sua tela e iniciar a sua apresentação. Obrigado, Cláudia. Vou mostrar a minha tela aqui, então. A minha câmera também vai ser ligada agora. Isso. Muito bem. Vocês estão vendo a minha câmera e a minha tela, vocês não estão vendo tão bem, correto? Conseguimos ver sua tela, Bruno. A câmera ainda não aparece. Estão vendo ainda? A sua tela continua aparecendo. A gente já tá, eu já estou vendo a câmera. Uhum. Isso. A tela não mais, né? Não, só você. Beleza, isso que eu queria. Bom, pessoal, então, boa noite para vocês. Obrigado às pessoas que estão aqui, tirando um dia de semana à noite, que com certeza as pessoas trabalharam o dia todo e mesmo assim se dispuseram a vir para cá ouvir sobre a odontologia mais um pouco, né? Eu tenho certeza que as pessoas não estão tendo dificuldade em relação à disponibilidade de informação para ser acessada e online, né? Esse período de pandemia trouxe uma facilidade a gente obter informações da odontologia via internet. Eu não acredito que eu tô aqui. Ah, você tá no meio, desculpa. Bem-vinda.
Desculpa, pessoal, é que deu um problema no meu computador, tá? E agora eu consegui entrar. Toca a Nós ficha. também estamos super felizes de te ver, ainda bem. Tá bom, tô saindo, vai. Bem-vinda, Julieta. Bom, então tá muito fácil, né, obter informações na internet hoje, né? A pandemia mostrou o quanto é justo a gente ter o direito de estudar das nossas casas. Desculpe, isso é um direito, isso é justo. É justo eu não querer sair da minha casa para assistir um congresso, como é o que está acontecendo aqui. É justo eu poder dar uma aula da minha casa e saber que eu aqui, ó, de camiseta, no meu ambiente, posso entregar o mesmo nível de formação do que se eu estivesse lá no congresso, botando terno e sapato bico fino. Então, é justo que eu possa fazer isso da minha casa e que você, que hoje trabalhou o dia todo, mas topou vir para cá, possa agora, dentro do seu ambiente familiar, também aproveitar uma informação de qualidade. Eu te digo que a pandemia trouxe isso de uma maneira muito positiva, porque nos mostrou que nós não precisamos reunir todo mundo dentro de um congresso, vendendo produto e vendendo e comprando produtos para poder aprender odontologia em alto nível. E mais do que isso, eu acredito que a pandemia faz com que todos nós possamos sair desse momento melhores do que entramos. Que as pessoas não se sintam pressionadas, as que não conseguiram aproveitar esse momento para estudar, mas que foi um bom momento para poder usufruir de uma informação de qualidade amplamente disponível, isso foi. Nunca existiu tantos grupos no Telegram, nunca existiram tantos grupos no WhatsApp, nunca o Instagram esteve tão movimentado, nunca tiveram tantos eventos online reunindo as mesmas pessoas que estavam nos eventos presenciais. E eu acho que tudo isso é muito bom. Então, aos meus colegas que estão aqui hoje, do Together, que dividem esse momento aqui, que ontem, né? Ontem vocês não tiveram o privilégio de ouvir completamente como as pessoas que falaram ontem são qualificadas. Mas eu sei que depois eles vão poder trazer essas informações também, né? Eu estava aqui vidrado nas apresentações. E aos meus colegas aqui do Together, parabéns pela iniciativa, junto à 3M, com o apoio da 3M, poder fazer esse Together online e poder trazer uma informação de qualidade aqui para as pessoas e que elas estejam na casa delas, tranquilas, junto com suas famílias e mesmo assim aproveitando as informações. Bruno, você está filosofando muito hoje, não está? Cara, eu tô muito reflexivo esses dias, para te falar a verdade. Mas eu acho que, de verdade, isso é bom, sabe? Por quê? Porque existe um motivo para nós aqui, professores do Together, estarmos reunidos. A gente se identifica, talvez alguns já pensaram isso, outros talvez não pensaram ainda, mas a gente se identifica com uma mesma vontade. Aí você pode chamar essa vontade de propósito, você pode chamar essa vontade de motivação, você pode chamar essa vontade de amor, pode chamar do que você quiser. Mas de verdade a gente se identifica com uma coisa aqui em comum. A gente se identifica com o fato que nós queremos, que nós estudamos uma coisa, aprendemos sobre ela e nós temos a vontade de levar essa informação para as pessoas. Nós aqui do Together nos identificamos com isso, sabe por quê? As pessoas que estão aqui, gente, isso aqui não é por dinheiro. Ninguém aqui está ganhando nem R$1 para fazer isso e não tem nada de errado nisso. Porque o que nos motiva não é o dinheiro. O que nos motiva é ver que uma coisa que funcionou para nós, a gente quer levar para alguém. Quando eu olhei os títulos aqui das palestras do Together, eu só não vou abrir meu celular agora e rever eles, porque eu perderia tempo fazendo isso. Mas eu vi que a escolha do tema de cada um foi voltado exatamente para atender demandas específicas que os alunos, que os dentistas, que as pessoas interagem conosco, tirando essas dúvidas. Então, eu me propus a falar de envelhecimento precoce de resina, o professor Carlinhos falou ali sobre cerâmica, a Julieta vai falar sobre black space, ou seja, é a nossa vontade de fazer assim, ó, cara, tá vendo esse problema aqui, ó? Eu também tenho ele e eu consegui resolver. E agora eu quero levar essa informação para você também. Eu também quero que você consiga resolver. Isso é o que nos motiva aqui do Together, de poder estar aqui nesse evento online hoje. E eu espero que as pessoas que estejam aqui consigam entender o quanto isso para nós é importante e que se a gente conseguir transmitir essas informações para vocês, é o que nos deixa feliz de verdade, porque é isso que faz a gente estar aqui. Eu queria muito abrir aqui a minha apresentação agora, então agora sim eu vou compartilhar a minha tela. Desculpa por essa longa introdução, mas eu acho que a gente precisa às vezes de apresentar as nossas motivações para as pessoas, e é legal que elas conheçam isso também, sabe? Então, eu vou compartilhar aqui essa apresentação agora. Vocês estão vendo a minha apresentação, correto? Vocês estão vendo a minha apresentação?
Estamos sim, Bruno. Tudo ok? Boa. Show. Valeu, Claudinha. Então, de verdade, o que nos motiva é isso aqui, ó. Eu vou falar uma palestra aqui, vou falar uma conferência, uma pequena apresentação aqui, que de verdade mostra que para nós, para boa parte das pessoas aqui do Together, resina não é plano B. E não é uma competição entre cerâmica e resina, de jeito nenhum, sabe por quê? Porque cada uma tem o seu espaço, cada uma tem a sua indicação. Cada uma delas pode estar sobreindicada para alguma situação. Pode ser que um caso que é para cerâmica, o apaixonado pela resina composta esteja tentando fazer em resina. E talvez não te mostre que não houve longevidade. Porque a internet muitas vezes não traz isso, ela só te mostra o que deu certo, muitas vezes ela não te mostra o que deu errado. Talvez isso é um defeito, da gente não mostrar mais acompanhamentos clínicos. Então, o resina não é plano B, e eu falo resina não é plano B porque tem tudo a ver com o tema aqui dessa aula, que é envelhecimento precoce. A resina não pode ser tratada como um material B que envelhece mais rápido. Nós temos sim que olhar para nós mesmos e falar assim, qual é a minha estratégia? O que eu posso fazer para melhorar o desempenho das minhas resinas compostas e para deixar de falar que esse material é B quando se fala em longevidade, é B quando se fala em envelhecimento, é B quando se fala em amarelamento, é B quando se fala em lasca. Gente, nós não estamos falando de sobreindicação de resina. A gente não está falando que você deve fazer tudo em resina no seu consultório, porque há algumas situações que a resina não é o melhor material. Há algumas situações que a cerâmica não é o melhor material. Cada uma tem o seu espaço muito bem estabelecido. E nenhuma das duas é plano B. O hashtag resina não é plano B é só no sentido de chamar a atenção que a gente deve fazer uma reflexão sobre como eu posso evoluir e não sempre culpar o material restaurador pelas falhas dele. Mas principalmente que eu saiba analisar aonde a resina realmente está indicada, aonde ela é o plano melhor e aonde ela não é o plano melhor. Aonde o plano melhor é cerâmica. Então não tem a ver com o material CB e outro CA. Tem a ver com a indicação correta de cada um desses materiais. Você quer um exemplo disso? Quantas vezes a gente ouviu, ou nós repetimos, inclusive a seguinte fala, resina é bom porque resina é mais conservador. Isso é uma verdade absoluta? Realmente a resina é a opção mais conservadora? Por exemplo, para um dente escurecido, qual que é a opção mais conservadora? Resina ou cerâmica? Para um dente escurecido, 0,5 milímetro de dissilicato de lítio, HO, é capaz de esconder mais do que 0,5 milímetro de resina composta de qualquer resina que seja. Ou seja, para dente escurecido, pode ser que a resina composta não seja a melhor opção. Pode ser que ela não seja um material que é conservador, porque eu vou ter que desgastar muito mais para esconder um fundo escurecido e estratificar do que se eu fizesse 0,5 milímetro de uma cerâmica um pouco mais opaca e conseguisse um bom resultado. Então, cada uma tem a sua função bem estabelecida no dia a dia. Essa hashtag, ela quer dizer que raciocinemos sobre onde nós podemos evoluir. E é isso que esse grupo aqui se identifica. Apesar do I Know ser uma coisa que eu faço parte, e que não é todo mundo aqui que faz parte, eu tenho a plena convicção que todas as pessoas desse grupo se identificam com isso, porque é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos pegando uma informação e levando ela até alguém. É por isso que esse símbolo, eu acho que esse símbolo ele é do I Know, mas ele é a cara desse grupo aqui do Together. Porque de verdade o que o Together se propõe é ser uma ponte. Uma ponte entre algo que deu certo para mim, que pode dar certo para você. Uma ponte entre eu fiz assim, que tal você também fazer assim e dar certo? Se eu sei fazer, você também é capaz de fazer. Então, de verdade, eu acho que esse grupo se identifica total com essa ideia que a gente tem trabalhado aqui. Depois as outras pessoas que darem aula podem se identificar mais ou menos e até expor também, não se sintam acanhados. E eu deixo um convite aqui para vocês, inclusive, que é a maratona que vai ter a partir de segunda-feira. Você se inscreve nesse site, iknowodonto.com, que é a maratona Resina Não é Plano B. 14 dias de live, é só você acessar, é gratuito esse conteúdo. A gente quer elevar a informação até você. Beleza, chega de filosofia, eu queria discutir quais são os fatores que levam à perda de brilho, ao aumento da rugosidade da resina composta. Por que uma resina perde brilho? Por que uma resina altera a sua superfície? Esses são os motivos pelo qual a resina tem alterações estéticas superficiais. Por causa do envelhecimento da matriz orgânica, e o envelhecimento da matriz orgânica está muito relacionado ao procedimento de fotoativação, ele também está relacionado à qualidade da matriz orgânica, mas eu te diria que não existe uma variedade de matriz orgânica tão grande assim no mercado.
Não existem inúmeras matrizes orgânicas, existe um número limitado de matriz orgânica disponível e utilizado pelas indústrias. Então, o envelhecimento da matriz está muito mais relacionado ao procedimento de fotoativação do que necessariamente à escolha da matriz que você está utilizando. Não é à toa que as matrizes orgânicas utilizadas hoje são matrizes orgânicas que foram desenvolvidas, pelo menos a maior parte delas, há mais de 10 anos atrás. O descolamento de partículas, então, o descolamento das partículas de reforço da resina, ou seja, o descolamento das cargas inorgânicas, que se é uma carga grande, vai abrir um grande espaço, que pode ser uma pigmentação, pode gerar uma pigmentação. Se é uma carga pequena, talvez você perceba ele ali como perda de brilho. O lascamento da matriz orgânica da resina está muito relacionado ao envelhecimento, mas quando a gente fala em lascamento, a gente está pensando mais na tensão mecânica que está envolvida naquela resina e, consequentemente, levando ao lascamento dela. Ou seja, está associado ao envelhecimento precoce das resinas o ajuste oclusal, por exemplo. Porque uma resina mal ajustada ou uma resina em uma oclusão mal ajustada lasca mais por um fator de tensão. E lascamento precoce da matriz orgânica está muito relacionado ao envelhecimento precoce da resina. Uma resina que está em uma má oclusão, ou uma resina que não foi adequadamente ajustada, e aqui tem 2 pessoas, 3 pessoas que para mim são referência quando se fala em ajuste oclusal, que é a Simone Alberton, o Carlinho Vieira e o Stefano. Então a gente olha aqui e fala, resinas mal ajustadas envelhecem mais rápido, desgasta mais rápido, lasca mais rápido, fratura mais rápido, é um fator de tensão atuando nela. Ao descolamento de matriz orgânica pré-polimerizada. A matriz orgânica pré-polimerizada é uma estratégia para reduzir a contração de polimerização e ela pode se descolar, porque nem sempre a adesão dela é perfeita à matriz existente. Existe um processo também de preparação dessa matriz pré-polimerizada para ter adesão à matriz. E aí, por último, os defeitos superficiais ou subsuperficiais, que aí, hoje, é o principal objeto de estudo nosso. São os defeitos superficiais ou subsuperficiais que acontecem na resina composta como decorrência do procedimento de acabamento e polimento. Então, eu queria agora aqui com você analisar esses 2 fatores como sendo fatores importantes quando a gente analisa o envelhecimento precoce das resinas, que são a fotoativação e a fadiga. Provavelmente, você vai ouvir falar de fotoativação inúmeras vezes aqui, porque aqui existe um grupo que entende muito sobre isso. Existe um grupo que tem uma preocupação enorme sobre isso, não é à toa que é um grupo da elite da odontologia brasileira. O grupo de professores que está aqui hoje, e eu nem quero me incluir nisso, porque tem gente aqui muito mais da elite do que eu, mas o grupo de professores que está aqui hoje é um grupo da elite da odontologia brasileira. Bom, nós fizemos, foram 6 revisões de literatura que nós publicamos na revista Estética. Nessas 6 revisões de literatura, a gente analisou coisas diferentes, cada uma a gente focou em alguma coisa. Então, uma delas foi sobre propriedades mecânicas, outra foi sobre composição química, outra foi sobre fotoativação e grau de conversão, outra foi sobre contração de polimerização e tiveram outras também. Então, essas foram as 4 que saíram até agora, tem mais 2 que devem sair já nos próximos meses. E associado a essas 4, eu também, junto com a nossa equipe aqui, escrevi o capítulo do livro do nosso amigo aí, o Fabiano Marçom, faz parte desse grupo aqui. E o Marçom, que é outro cara que entende muito de oclusão, que tem esse livro, Materiais Dentários Contemporâneos, me deu aí a oportunidade de escrever o capítulo 6, que é o capítulo sobre resina composta. Bruno, por que você está falando isso? Porque você quer mostrar o capítulo que você escreveu? Não, não é por isso não. Eu estou falando isso porque nessas revisões de literatura e nesse capítulo, nós tivemos a seguinte percepção. A resina composta mudou muito pouco nos últimos 10 anos. Quais foram realmente as mudanças mais impactantes na resina composta nos últimos 10 anos, quando se diz ao material restaurador em si? Sabe por quê? Nanotecnologia é uma tecnologia de mais de 10 anos atrás. A utilização de sílica, quartzo em resina composta com partícula de reforço tem mais de 10 anos atrás. A resina que nós temos na nossa gaveta é uma resina de mais de 10 anos atrás. Ou seja, o que mudou tanto na resina composta que faz com que eu possa confiar mais nesse material restaurador e acredite que eu posso ter melhores resultados mais previsíveis com esse material?
Eu penso que a primeira coisa que realmente mudou, e eu já falei um pouco sobre ela aqui hoje, foi o procedimento de fotoativação. A segunda coisa que mudou foi o nosso conhecimento sobre a resina composta ao ponto de saber como melhorar o potencial dela, não por meio de uma mudança no material, mas por meio de uma mudança na técnica. Em outras palavras, seria o aprimoramento da técnica em prol de conseguir resultados melhores. Isso mudou. Porque se nós estivermos falando de resina composta com as mesmas técnicas de 10 anos atrás, então nós paramos no tempo. A resina composta não evoluiu tanto como material, como matriz orgânica, como carga e etc. Mas o nosso conhecimento sobre resina composta evoluiu nos últimos 10 anos. E por conhecer mais, nós vimos que, com pequenas estratégias, Bruno, mas você acha que a fotoativação é pequena estratégica? Acho uma estratégia muito reproduzível. Então, me entenda pequena como reproduzível. Com estratégias muito reproduzíveis, a gente consegue ótimos resultados com a resina e podendo acreditar na longevidade dela quando ela está bem indicada. Existe uma outra mudança importante nos últimos anos. E aí eu te falo que ela não está nos últimos 10 anos como há 10 anos atrás, ela está nos últimos 10 anos mais recente, que seria a simplificação da técnica por meio de duas coisas. Uma, de deixar de lado os momentos que nós somos preciosistas. Como assim preciosistas? Sabe quando você faz uma coisa que você não necessariamente precisa fazer para ter um bom resultado, mas você faz para você mesmo, sabe? Tipo, você faz para você ficar feliz, você faz para você se sentir bem. Mas o preciosismo, às vezes, ele custa caro. É legal a gente fazer uma coisa e ficar feliz com o nosso resultado. Mas muitas vezes o excesso de preciosismo pode nos induzir a erros. Então, a simplificação do procedimento com resina composta, e quando a gente pode deixar de lado algumas situações que a gente teria que fazer uma super estratificação para utilizar estratificações mais simples, com menos camadas, é algo também que não é uma mudança da resina em si, mas é uma mudança do nosso amadurecimento como percepção do material. Ou seja, quando nós olhamos para uma resina e eu falo, cara, essa resina composta aqui, eu posso trabalhar ela com menos, eu posso fazer essa restauração com menos camadas. Talvez eu possa trabalhar com uma camada única, talvez eu possa trabalhar com uma única opacidade, e mesmo assim eu vou conseguir um bom resultado. Eu, para esse caso, não preciso estratificar. Então eu vou deixar o meu preciosismo de lado e vou tentar fazer o mais simples em prol de um resultado estético mais previsível. E essa mudança, ela partiu do dentista e foi muito legal como a indústria nos trouxe possibilidade de fazer isso por meio de resinas de média opacidade. E o melhor exemplo disso, sem dúvida, é a Filtek Universal. Porque quando a gente olha para a Filtek Universal, que foi o lançamento da 3M no CIOSP desse ano, a gente está falando de uma resina que tem uma tecnologia que não é tão diferente da Z350, talvez ali um pouco de Z350 com um pouco de Filtek One, porque pure tão bem como Z350, mas tem uma contração mais baixa como as Filtek One. Então, talvez a gente estaria no meio do caminho. Mas olha só, em termos de tecnologia, já existia, então, essa tecnologia como resina disponível. Mas pensar na simplificação da gente poder ter uma resina de média opacidade que nos permite trabalhar com até 1 milímetro, 1,2, sendo muito otimista, 1,5 de espessura e tendo um baixo risco de acinzentamento, é algo extremamente positivo, porque facilita a nossa maneira de fazer, dinamiza a nossa prática clínica, faz com que a gente trabalhe com mais facilidade, com mais rapidez, gastando menos tempo e conseguindo bons resultados. Poxa, Bruno, mas você acredita que uma resina só vai conseguir resolver tudo? Eu falo, cara, acho que não. De vez em quando você vai ter que estratificar. Você vai pegar uma classe 4, que tem vários detalhes para fazer, e aí talvez você não vai conseguir o melhor resultado com uma única camada. Mas, de verdade, quantos pacientes você recebe no seu dia a dia que você poderia fazer menos camadas? E o que eu gosto muito nesse conceito é que algo que muitas vezes nos induziu ao erro com a resina composta é sempre imaginar que eu preciso de simular dentina e depois de simular esmalte. Ou seja, que eu preciso ter camada interna e depois ter camada externa. E isso não é uma verdade. Várias vezes a gente trabalha com camada única e consegue bons resultados. Ou seja, quando a gente traz esse conceito, e eu gosto muito desse nome, universal, esse conceito universal, ele já me remete automaticamente para a possibilidade
de não ter que ter múltiplas camadas, de poder trabalhar com camadas únicas. Que é um conceito que é muito próximo do que as resinas de corpo nos ofereciam, de poder fazer uma camada só. Mas agora, com uma nomenclatura universal e com uma tecnologia mais atual, porque mistura o melhor da Z350 com o melhor da Filtech One e traz uma resina que alcança um bom polimento, que tem uma baixa contração e que é muito fácil de trabalhar, justamente por ter opções reduzidas. Talvez quem está há mais tempo no mercado aí vai pensar, caramba, eu me lembro de sonhar com um kit de 30 cores da resina Z350. Mas aí eu descobri que das 30, eu sempre usava as mesmas 6, as mesmas 7. Você tem agora uma resina que te traz as cores mais utilizadas resumidas em um único ponto, que é a Filtech Universal. Certo? Eu gosto desse conceito, eu acho que ele faz bastante sentido. E eu não queria deixar de te falar aqui nos últimos minutos que eu tenho sobre fadiga. Por quê? Porque a fadiga é, sem dúvida, uma das coisas que mais impactou o nosso entendimento sobre acabamento e polimento. Isso que você está vendo aí é uma imagem de um livro que eu gosto muito, até uma apostila de uma ciência que se chama tribologia. A tribologia é a ciência que estuda os desgastes. Desgaste de qualquer coisa, sei lá. Tribologia estuda o desgaste de uma usina, por exemplo, uma usina de energia. Estuda o desgaste do pneu do carro. Então, qualquer coisa que desgasta, a tribologia estuda. E aí ela descreve os possíveis tipos de desgaste que tem. E eu gosto dessa imagem assim, nossa, que imagem feia, né? Tipo quadradinha, branca, letra engestada, né? Mas eu gosto dessa imagem porque exatamente por meio dos conceitos básicos que a gente consegue usar a metodologia. E a fadiga diz o seguinte, que nós temos um desgaste que se chama desgaste abrasivo, que é quando você abrasiona uma estrutura de maior dureza contra uma de menor dureza. E que é justamente o desgaste que nós temos quando a gente faz acabamento de resina, que é o desgaste abrasivo. Mas existe um outro desgaste, que é um desgaste indesejável, que é o desgaste por fadiga. Então a tribologia descreve esses desgastes. E por que o desgaste por fadiga é indesejável? Porque ele é uma consequência de uma tentativa de desgaste. Como assim, Bruno? Alguma coisa está em função, no caso é o polidor contra a resina, para conseguir obter a função, aquela estrutura que está recebendo a carga, ela é fadigada, e a fadiga gerada é capaz de gerar microtrincas. Microtrincas essa que vão se propagando lentamente e podem promover todos aqueles fatores que a gente falou sobre envelhecimento de resina, que são o descolamento da matriz pré-polimerizada, o envelhecimento precoce da matriz, o descolamento de partícula, riscos muito profundos na resina que poderiam gerar trincas e que levariam a uma perda de brilho, a uma alteração superficial no curto espaço de tempo. Isso, gente, não é novo. Isso é de 1992. Eu fiz questão de colocar aqui o primeiro artigo que fala sobre isso, que é um artigo de um cara chamado Ferracane, que é o cara que mais estudou sobre resina composta durante toda a vida. Estuda ainda, porque ele não morreu. Então ele ainda estuda, corrigindo a minha frase, né? Porque durante toda a vida ficou parecendo que tinha passado, mas não passou. E o Ferracane, desde 92, tem chamado a atenção para isso. Mas eu acredito que em algum momento nós negligenciamos um pouco essas coisas e utilizamos estratégias de finalização que geravam muito estresse na resina. Eu não quero extrapolar de jeito nenhum o meu tempo, e aí eu queria, dentro desse conceito de fadiga, reduzir aqui a minha câmera, vou parar com a minha apresentação, apanhando aqui um pouquinho, aqui, parar a tela, isso. Então, dentro desse conceito de fadiga, eu queria sempre que você pensasse como o seu resultado estético imediato, ele pode não representar seu resultado estético a longo prazo. Você conseguir um bom resultado agora, pode ser que esse resultado não se mantenha bem ao longo do prazo. Porque o conjunto de conhecimentos que você tem que ter para ter um bom resultado estético imediato é diferente do conjunto de conhecimentos para ter um bom resultado estético a longo prazo. A longevidade, ela é garantida, ou pelo menos garantida, eu acho meio pesado, porque não é uma garantia. Mas existe uma maior chance de você ter longevidade quando você fotoativa bem e quando você evita o estresse da matriz da resina. Então, o procedimento de acabamento e polimento ser feito de uma maneira suave, vamos falar assim, ele gera menos fadiga e ele pode propiciar uma maior longevidade. Tem uma frase que a gente usou muito, eu vou até finalizar essa apresentação com ela. O limite da resina composta é o limite do operador.
É o limite do que você é capaz de fazer com resina composta. Mas isso não te dá o aval para indicar resinas em situações que elas não estão indicadas. Porque há situações que o melhor material não é resina composta. Mas aonde for resina composta, que a gente possa extrair o melhor desse material para não falar para o nosso paciente aquela frase que talvez em alguns momentos nós falamos, em alguns momentos eu falei muito essa frase. Olha, eu queria fazer em cerâmica, mas tudo bem, de repente o paciente tem uma limitação financeira. Aí eu falava para ele, existe um outro material que não é tão bom igual cerâmica, não brilha igual cerâmica, não fica bonito igual cerâmica, não mantém brilho, pigmenta, mancha, lasca, mas dá para fazer aí na sua boca. Gente, se eu falei isso da resina composta, é sinal que ela tem as suas limitações? Tem. Mas o que eu fiz como dentista, aonde eu me aprofundei no conhecimento para melhorar o desempenho dela e para que ela não tenha essas limitações, ou para, pelo menos, que eu reduza a chance de falha por meio dessas coisas que já são inerentes a ela. Então, que a gente possa olhar para as situações clínicas e não ter o parâmetro de indicar para o paciente o que eu domino fazer. Eu faço cerâmica porque eu desgasto, mando meu protético, ele esculpe e manda pronto. Mas que a gente possa indicar o melhor material para cada uma das situações e que eu esteja preparado para tirar o melhor de restauração cerâmica e de restauração de resina. Até mesmo que cerâmica, quando não se domina também a maneira correta de fazer, também não tem longevidade. Então a culpa não é do material restaurador. A culpa é do que nós somos capazes de reproduzir, mas de verdade nós dentistas temos acesso a uma ampla quantidade de informação. É isso que vocês estão tendo aqui por meio desse encontro do Together aqui, 3M Together. Nós dentistas temos uma ampla quantidade de informação que é capaz de melhorar e de potencializar qualquer procedimento restaurador que você vai fazer. Gente, se conhecer o mundo é possível, conhecer o universo da resina é muito menor que conhecer o mundo. Então, isso não é tão difícil assim. Isso não pode ser um universo tão grande assim. É um universo que é palpável. Eu acredito que a gente tem que ter meios didáticos para poder conseguir levar essa informação para as pessoas da melhor maneira possível. Obrigado pela atenção de vocês. Eu fiquei dentro do meu tempo, eu me comprometi a ficar dentro do tempo aqui para não atrapalhar a Julieta, que vai trazer um assunto de relevância clínica enorme. Espero que vocês consigam aproveitar aí. 3M, mais uma vez, obrigado pelo apoio e por ter promovido esse evento. Together, ó, para vocês, ó. Tamo junto sempre. Vocês moram aqui, ó. Tá bom? Valeu. Muito obrigada, professor Bruno, pela excelente aula. Eu queria mais uma vez reforçar aos participantes que, se tiverem perguntas, podem ir fazendo aí no chat, tá? E no final a gente vai ter os dois professores, tanto o professor Bruno quanto a professora Julieta, respondendo, tá bom? Um outro ponto que eu queria reforçar também é com relação ao certificado e ao cupom de desconto das dentais, da Crema e da Speed. Para vocês acessarem esses arquivos, no painel de controle que aparece na tela, abaixo da interrogação onde se faz as perguntas, tem o desenho de algo parecido com um papel, e aquilo ali é onde ficam os documentos que estão sendo disponibilizados via GoToWebinar, ok? Então, vocês podem clicar nos documentos e ter acesso ao certificado e ao cupom de desconto das dentais. Eu convido agora a professora Julieta Tavares a compartilhar a sua tela. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, professora Julieta. A professora Julieta vai falar sobre Black Space, soluções resolutivas para esses casos. Pessoal, vocês estão enxergando a minha webcam e a minha apresentação? Eu vejo a apresentação, professora, aqui para mim aparece. E a webcam não? Por enquanto ainda não. Eu estou vendo já, Julieta, estou vendo você. E a apresentação ainda não. Só um pouquinho. Você está vendo só a apresentação ou está me vendo também? E a apresentação está aí?
Eu não vi ainda. Só você, Ju. E agora? Agora o microfone não está ativado. Não está dando a apresentação? Isso, eu estou vendo a tua câmera, Ju. Eu não sei por quê. Vocês me compartilharam, pediram como compartilhar a tela, que liberaram para mim. Isso, Julieta, você está como apresentadora, professora Julieta. Eu não sei se você está conectada por 2 dispositivos. Desconecta aqui, então. Desconecta aqui. Eu estou, porque estava dando problema nenhum, mas eu acabei de desconectar aqui. A minha apresentação está na tela? Não, Ju, só você. Não estou acreditando. Deixa eu ver aqui. Quem sabe eu entro e saio de novo. Julieta, eu vou novamente mandar para você o controle da apresentação, tá? Vamos ver se vai dar Por certo favor, agora. vai dar certo agora. Vai sim. Tá com você novamente. Agora vai dar. Agora vai dar. Agora deu certo. E agora, Agora caso sim. saia a minha webcam, eu vou deixar, tá? Eu vou deixar rolar só a apresentação, tá? Para a gente não perder tempo. Perfeito. Bom, posso começar? Pode sim, professora. O público está com você. Então tá. Gente, obrigada. Desculpa a confusão de internet hoje, às vezes acontece, né? Em especial quando é exatamente uma meia hora antes da apresentação, que a gente ficou com tanto carinho montando a semana toda. E, enfim, eu quero agradecer a presença de vocês. O Together foi um projeto que aconteceu numa conversa de bar nos Estados Unidos, no encontro da 3M. E no fim ele se concretizou e a gente já está na 3ª edição. Uma foi São Paulo, a outra Porto Alegre e agora a gente está na edição online, por motivos óbvios. E o que eu estou muito contente é que está sendo um sucesso. A gente teve 2.000 e poucos inscritos na edição online. E nós, Grupo Together, ficamos muito contentes com isso. Quero agradecer também a 3M pelo apoio incondicional de sempre nos 3 eventos, que é a nossa madrinha, né? Foi lá onde a ideia surgiu. E o que eu acho legal é a sinergia que esse grupo tem. Eu já tive outros calls de líderes de opinião, outros encontros, mas esse grupo acabou ficando e, como o Cacá falou ontem, virou uma família, né, gente? Muito legal, amo todos de paixão, a gente se dá super bem, tanto em conhecimento científico, como clínico e como amigos também. Então, hoje eu vou falar de Black Space, que é um assunto que em geral não se fala muito, porque é uma coisa bastante específica, mas é um problema que às vezes é difícil solucionar com um procedimento restaurador adequado. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês um caso clínico com uma matriz específica para isso, tá? Então, eu montei a apresentação toda em cima disso, do Black Space. Enfim, o porquê que acontece o Black Space? A gente tem que saber a causa para saber manejar ele, né? Então, por alguns motivos, como por exemplo, angulações divergentes para distal de raízes, que o ponto de contato se dá mais para incisal, uma perda óssea por doença periodontal, posicionamento dental ou uma anatomia triangular do próprio dente que acaba dando o ponto de contato mais para incisal e acontecendo, então, o espaço negro, que é esse que vocês estão vendo aqui, por mau posicionamento dental, né? Outra coisa, às vezes quando a gente tem apinhamento, isso é muito comum, tem uma prevalência bastante alta,
quando a gente tem apinhamentos e faz uma ortodontia deixando eles alinhados. O que que acontece? Aquele colapso da papila e da estrutura óssea faz com que ocorra, depois do alinhamento dental, um defeito, que é o black space. Nesse caso, eu queria alertar vocês para não sair restaurando ou fazendo qualquer tipo de procedimento periodontal, cirúrgico, enfim, porque essa papila, se a gente tiver a distância correta da crista óssea até o ponto de contato dental, ela vai migrar sim. Então, a gente sempre espera pelo menos um mês. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção e que eu gosto sempre de falar, quem me conhece sabe, sobre os nossos erros também, as nossas limitações, e a gente tem limitações. E como o Bruno falou, a gente está aqui para passar o que a gente sabe para vocês. E para dar dicas e para que sejam um sucesso as coisas que vocês façam e ainda digam, olha, aprendi com o Bruno, aprendi com a Julieta. E isso nos deixa muito felizes. Esse é um retorno que a gente tem dos alunos, que é o que faz a gente seguir adiante. Então, eu gosto também de mostrar, às vezes, alguns detalhes de erros, de limitações que nós mesmos tivemos e para que evitar que talvez alguém aí do outro lado da tela também passe por isso. Como, por exemplo, nesse caso. Esse caso, a gente conseguiu criar um triângulo negro com laminados cerâmicos. Ficou bonito o caso? Ficou bonito o caso. Claro que sim. A paciente quis trocar? Não quis trocar. A papila migrou depois de um tempo? Sim, a papila migrou. Um caso grande, um caso, graças a Deus, de sucesso, aumento de DVO, várias coisas com laminados cerâmicos. Porém, ainda me incomoda aquele triângulozinho que permaneceu ali, passando o fundo escuro da boca, certo? E por que aconteceu isso? Qual foi o erro? O erro foi no momento que veio do laboratório e na prova a gente não se deu conta que a distância do ponto de contato entre as facetas e a crista óssea era maior que 5 milímetros. E aí a paciente pode sibilar, pode ter impacção alimentar e também dificuldades fonéticas, né? Então, tem uma máxima que tem que ser respeitada, porque entre dois dentes deve existir uma papila. Tem um som, não lá daqui. O nível tem que fechar o microfone. É. Bom, enfim, entre os dentes deve existir uma papila, tá? Fechando todo o espaço. Em geral, se os dentes estão bem alinhados, isso acontece. E essa papila, ela deve, na maioria das vezes, se posicionar na metade da distância entre o bordo incisal e o contorno da margem gengival cervical. Então, assim, a gente já pode se basear no que é a normalidade, tá? Então, não adianta, a gente não tem como ser um dentista restaurador, reabilitador, sem entender esses detalhes, às vezes, das reabilitações, que fazem uma diferença incrível. Se eu sei, por exemplo, o que me diz essa investigação, bastante antiga, mas me diz o quê? Me diz que se eu tenho 5 milímetros ou menos de distância entre a crista óssea e o ponto de contato que eu mesma criei entre os meus dois dentes restaurados, em 100% dos casos, eu terei uma migração de papila, mesmo que ela não esteja ali naquele momento. Ou quase 100%, como diz o artigo. Porém, imaginem, se eu deixo 1 milímetro a mais, parece tão pouco, né? Mas se eu deixo 1 milímetro a mais aberto, o ponto de contato mais para incisal, essa possibilidade de presença de papila já cai para 56%, metade, ou seja, eu terei um black space. E assim por diante, 1 milímetro a mais já me dá só 27% de chance de eu ter uma papila ali, total. E o que vai causar isso? Vai causar uma alteração estética que não é legal, tá? E para a gente resolver, tanto com procedimento restaurador, com orto, seja o que for, a gente vai ter que buscar de novo aquela distância de 5 ou menos entre a crista óssea e o ponto de contato proximal. Ou seja, a gente provavelmente terá que fazer uma mudança na posição de ponto de contato. E isso pode ser feito com uma equipe ou individualmente. Essa equipe pode ter um ortodontista para aproximar as raízes que estavam distalizadas.
talvez desgastes interproximais pequenos para transformar o formato de um dente triangular num dente mais retangular ou mais ovoide, para que então a gente consiga aproximar eles. Com cirurgia periodontal, talvez, e com a nossa, que eu amo tanto, dentística restauradora e os nossos materiais atuais. Então, aqui é um caso de fechamento com a ortodontia, né? Outra coisa que acontece, e a gente também é bom a gente saber identificar, é quando que a papila está pressionada, quando ela está colapsada, por exemplo, nesse caso. Nesse caso, que inclusive é da Patrícia, que trabalha comigo, olha só a diferença do contorno gengival antes e depois de divergir as raízes para distal com o aparelho ortodôntico. E aqui está resolvido o problema de contorno gengival e de black space. Outras formas, por exemplo, esse caso mais drástico, né, mais dramático, eu diria, a gente pensar bem e planejar bem, assim como falou o Cacá ontem de planejamento, planejar bem todos os casos, desde o caso mais simples até o caso mais complexo. Eu acho que o tempo que a gente tem que investir no planejamento é maior até do que na execução da técnica, certo? Então, por exemplo, aqui o planejamento não foi extração e colocação de um implante. Aqui o planejamento foi um tracionamento ortodôntico para a criação de uma papila e para que o osso viesse junto com essa parte periodontal, com esse tecido mole, até que a gente, após, por exemplo, aqui, com dentística, o que eu fiz? Uma grande faceta, fechando já um pouco os triângulos negros, mesial e distal, e depois de um mês a tração ortodôntica já estava acontecendo, é bastante rápida. Depois de 2 meses já estava muito bem, muito agradável, e depois de 3 meses foi feita, então, a extração ortodôntica desse dente, ou seja, não foi feita uma extração cirúrgica, foi feita uma extração praticamente ortodôntica. E aí eu consigo trazer osso, consigo trazer gengiva junto e consigo posicionar um implante. E aqui eu tenho um provisório sobre esse implante 4 meses depois, já com uma gengiva bastante adequada. Enfim, mas chega um momento que todo esse tratamento anterior não me basta e eu preciso entrar, então, com um material restaurador para resolver. E aí, qual material restaurador eu vou utilizar? Bom, gente, o bom é que hoje a gente tem uma gama de materiais restauradores, e não é hoje, já faz bastante tempo, como o Bruno falou, a diferença de antes para hoje é mais técnica do que necessariamente desenvolvimento, apesar de que eu discordo em relação à simplificação, porque os materiais foram muito bem, sim, desenvolvidos nesses últimos tempos para ajudar o dentista a simplificar o seu dia a dia, como as bulks, como a Filtech Universal agora, que está sendo, nossa, sensacional em muitos casos, como eu vou mostrar nesse aqui, por exemplo. E a simplificação, ela faz o quê com a gente? Faz com que a gente diminua uma margem de erro. A gente tem menos passos, a gente tem menos opções incrementais e a gente já tem algo que foi formulado para que a gente minimize a margem de erro. Então, nesse caso, eu poderia empregar o quê? Se eu quisesse empregar cerâmica, eu poderia? Poderia. Porém, se eu quisesse empregar cerâmica nesse caso, olhem como são robustos esses incisivos centrais. Empregando a cerâmica aqui, eu teria realmente que desgastar bastante esmalte. Talvez até invadir dentina. Para quê, né? É aquilo que eu faço. Faça no seu paciente que você gostaria que fizesse em você ou que você gostaria que fizesse na sua mãe. Né? E até agora veio na cabeça, minha mãe, semana passada, conseguiu fraturar um lateral inteiro. A coroa inteira do lateral. Linda a coroa. Quase impossível, assim, ó, da gente conseguir chegar no que a natureza fez naquele lateral. E eu simplesmente posicionei, fiz uma transfixação com um pino intracanal e de forma vertical e posicionei a coroa dela exatamente no mesmo lugar. E tá lá. É o mais conservador que eu podia fazer naquele momento. E dure o que durar. E o controle tá aí para não ter perda óssea, para não ter inflamação gengival, nem nada. A gente sempre controla mais esses pacientes. Voltando ao material desse caso, então, para ser mais conservadora e realizar o que a paciente quer aqui, porque ela só quer fechar o black space, ela não quer mais nada além disso, eu vou selecionar uma resina composta. E que resina composta eu vou selecionar? Bom, aí eu tenho materiais excelentes.
eu posso tanto selecionar um material estratificado, que é o da direita, que é a Filtek Z350, que eu, sinceramente, eu sou apaixonada por essa resina, principalmente pelas possibilidades de diferentes opacidades e translucidezes que eu tenho com ela, né? E o corpo dela funciona muito bem, é um corpo universal. Eu falo para os meus alunos, quando você tem dúvida, prof, o que eu vou usar? Eu uso qual dentina? Eu uso qual resina? Eu falo, usa corpo. Usa a Bari, que não tem erro. Ela fecha muito bem em quase tudo. E como a gente viu, enfim, na palestra do Maciel, até no Latam, no final de semana, ele coloca muito bem isso. A gente usa muito mais a anatomia, a configuração dental dos dentes anteriores e também dos dentes posteriores, mas dos anteriores a gente tem, às vezes, um problema estético caso a gente erre. A gente usa muito mais dentina do que esmalte. Esmalte é aquela última camada de 0,5, aquela última camada mínima que vai por cima. Em geral, a gente vai usar o corpo. E por que então eu vou passar para vocês hoje a solução desse caso com uma única resina? Porque eu vou utilizar a Filtek Universal, que veio e foi desenvolvida para usar uma única cor, uma única camada, talvez, e uma única opacidade. E a opacidade dela é muito próxima a corpo, muito próxima ao body. E ela tem um potencial, bom, o Bruno já falou sobre de polimento, de tudo, muito boa. Então, me facilita bastante a vida. Ela tem uma opacidade que, para fechar um diastema, que para fechar um triângulo negro, vai funcionar muito bem. E é isso que a gente vai fazer. Quando eu vou fechar esse triângulo negro, eu não tenho a matriz que eu vou mostrar agora, inclusive, quer dizer, eu tenho, mas ela não está no Brasil ainda. E eu quero amanhã, no meu consultório, fechar um triângulo negro. Posso fechar sem matriz? É claro que eu posso fechar sem matriz. Aí eu vou escolher uma resina, que qualquer uma das duas anteriores tenha uma manipulação facilitada, como essa, que eu fiz uma bolinha de resina, posicionei na espátula, ela ficou quietinha ali. Tenha uma consistência adequada, que eu não coloque a resina sobre o dente, eu estou estratificando ali, coloco a resina. No tempo que eu vou pegar o meu pincel e voltar, aquela resina já está totalmente fluida e fora do seu lugar. Aí dificulta demais o trabalho. Então, o que eu gosto dessas resinas, elas têm uma consistência adequada. Porém, o caso que eu vou mostrar para vocês não vai ser a mão livre. Vai ser um caso com uma matriz especial para Black Space, né, para Black Triangle, como se chama a matriz, e eu vou, então, partir mão de utilizar uma resina quente para isso. Eu vou esquentar a minha resina para injetar nessa matriz, e a matriz vai fazer o trabalho por mim. Por que eu vou esquentar essa resina? Para que ela fique numa fluidez intermediária, de uma flow para uma nanoparticulada normal, para que eu consiga injetar e ter o contorno adequado e a fluidez adequada para penetrar em toda aquela matriz e na superfície proximal. Então, essa é a BioClear. Queria apresentar para vocês. Eu estou gostando demais dessa matriz, tanto que eu escolhi esse tema na apresentação. Tá? Se chama Black Triangle Matrix, ou seja, ela foi feita justamente para resolver casos de black space, de triângulo negro. Ela vem com uma sonda calibrada para o tamanho do triângulo negro que eu tenho. E essa sonda mostra, ou seja, já pensaram por nós, a gente não precisa pensar, já mostra o quê? As diferentes cores com os diferentes contornos adequados para o tamanho do black space que eu terei. Então, por exemplo, a Pink, a primeira, eu tenho 1 milímetro só de black space. A Yellow 1,5, a Green 2 e a Blue 2,5. Vem num kit que te traz matrizes, as pequenas, a small para dentes inferiores e a large para os dentes superiores. Como é que ela vai funcionar, então? Olha lá, ó. A gente pega a sonda de calibração, coloca a sonda de calibração e descobriu qual é a matriz naquele caso. Então, a gente vai lá, pega as duas matrizes,
posiciona até entrar no sulco gengival. E ela se adapta perfeitamente, porque ela vai se adaptar no ponto de contato incisal, ficar bem firme e entrar um pouquinho no sulco gengival. Então, foi feito ataque ácido, né? No manequim não, mas no paciente sim. A aplicação do single bond universal, seguindo o protocolo da BioClear. E então, a primeira resina também aquecida que será inserida é a resina Flow, bem na cervical, junto à matriz, entre matriz e dente. A gente aquece a resina Flow, existem formas de aquecimento, no caso eu uso o Hot Set, é um aparelhinho que a gente coloca a matriz e ele avisa quando a matriz está numa temperatura adequada para a fluidez que eu quero. Evitando a incorporação de bolhas, porque ela fica mais fluida. Por palatino também, uma dificuldade que tem de fechar um triângulo negro é toda essa convexidade proximal aumentada e também lingual fica mais difícil, né? Então facilita muito a vida, ó. Depois a gente vai injetar a Filtech Universal, também aquecida para injeção. Até então, a gente não fotoativou. É um sistema parecido com cimentação de laminados, né? A gente aplica o ácido, lava seca, adesivo, as duas resinas, remove os excessos. Em geral, ela deixa, sim, um pouco mais de excessos, mas compensa no quesito contorno proximal, que já fica pronto, que em geral é o mais difícil de resolver. Uma coisa bastante bacana que a gente consegue também controlar a linha média, a confecção da linha média para que ela não fique angulada. E eu vou falar um pouquinho disso daqui no próximo caso. Remoção da matriz. E aí a gente usa um sistema de acabamento para então remover os excessos. Então vamos lá, vamos passar o caso em questão. A gente coloca a sonda calibradora. No caso, a sonda foi até a parte verde, ou seja, eu vou selecionar a matriz verde. Preciso fazer uma profilaxia, e no caso, me agrada muito essa pasta, ela começou agora, até vou dar uma dica para vocês, agora na quarentena, a gente não tem, depois dessa função toda de Covid, a gente tem tentado minimizar ao máximo, é claro, nos nossos consultórios, o risco de contaminação. E essa pasta, ela vem individual, e ela substituiu muito bem o jato, porque, por exemplo, o meu filho, eu tenho um filho pequeno, tem muita bactéria cromógena. O próprio jato, mesmo que eu utilize nele, é muito mais resistente à remoção daquelas bactérias do que essa pasta. Então, funciona muito bem. A gente abre uma por pessoa e utiliza, nesse caso, para a limpeza do preparo cavitário, mas para profilaxia é sensacional. Ataque ácido. E a colocação, então, da matriz verde, que foi a selecionada. Então, depois do ataque ácido, qual é o protocolo de injeção do material restaurador? Primeira coisa, eu vou aplicar o single bond universal ativamente, evaporar o solvente. Depois eu vou injetar a Flow, Z350 Flow, aquecida. E depois, sobre a Flow, eu vou injetar, então, a Filtech Universal, que também me agrada bastante. Eu já fiz alguns posts sobre isso, porque as pessoas... me agrada muito pela biossegurança dela, que é uma cápsula por procedimento, né? E as pessoas, às vezes, acham, bah, eu não vou comprar isso porque é muito mais caro, olha só toda a tecnologia em cápsula, deve ser muito mais caro e ela nem vai ver preço. E eu pensava assim também, nossa, deve ser bem mais caro. Um dia resolvi ligar para a Dental e comparar as gramas. É o mesmo valor. O potinho das cápsulas
com a seringa. Então, dá na mesma quantidade de gramas e você ganha ainda que você vai mostrar para o seu paciente, e não só isso, vai efetivar um ciclo de biossegurança no seu consultório. Então, a aplicação do single bond universal de forma ativa, e aí tá aqui, ó, o aparato para o aquecimento das resinas. Essa resina em cápsula, tanto essa quanto a bulk, ela pode ser usada numa seringa Centrix normal, como está aqui, ou no próprio aplicador que existe dela. A injeção da Flow por vestibular, bem na proximal. A injeção da Flow pela parte palatina. E agora eu vou, então, tirar do aquecedor a Filtek Universal, esse é o aplicador da Filtek Universal, e vou aplicar sobre a Flow sem a Flow estar polimerizada. Isso é legal, porque essa matriz faz um vedamento de uma forma muito adequada no sulco gengival e na proximal, que aquele contorno não precisa me preocupar mais. Vão sobrar excessos na vestibular? Vão, até muito mais do que se eu fizesse a mão livre. Porém, a parte mais difícil eu consegui. Faço a fotopolimerização. Como o Bruno falou e como todos têm falado hoje, os líderes de opinião, os professores, sobre o pessoal se dar conta de investir no LED bom, né? O Bruno mostra os trabalhos, enfim, de manipulação do LED, também tem que dar uma olhada nisso, ver se você está utilizando de forma correta. E às vezes a gente se pergunta, porque a maioria dos LEDs não vem com radiômetro, a gente se pergunta, será que o meu LED é colimado? Será que o meu LED está passando pelas minhas restaurações indiretas, pelas minhas cerâmicas e chegando lá embaixo no cimento para converter esse cimento? Será que eu vou conseguir converter uma base de uma resina bulk com 4 ou 5 milímetros de profundidade? Será que meu LED está legal para isso? E se eu não fizer isso e não converter legal, o que eu não vou ter é o que a gente estava falando, a longevidade, que é o que a gente tem que ter para ter sucesso no consultório, eu tenho certeza, não é porque eu faço trabalho bonito, e nem faço tão bonito assim, tem gente que faz muito mais bonito que eu aqui nesse grupo, mas eu tenho certeza que uma coisa faz a diferença para o teu paciente fidelizar, que é a longevidade. E a luz tem total relação com isso. Então, eu vou dar uma dica para vocês, essa foto sou eu, e eu tenho o meu LED anterior na mão direita, tá? O Radi, e tenho o meu LED que eu tenho hoje, que é o Elipar Deep Cure, na mão esquerda. Então, assim, é muito fácil esse teste, é muito óbvio notar que o LED da esquerda é muito mais colimado do que o LED da direita, que está na mesma diferença de distância, na mesma distância, só que dispersa muito mais luz. E eu preciso, para tudo isso que eu falei para vocês, ter um LED com uma profundidade de penetração da luz, para que tudo dê certo, ou melhor, para que tudo se mantenha certo por bastante tempo. Então, eu passo ao final do caso, com acabamento e polimento, o Bruninho já falou, final do caso. O último caso para finalizar, esse caso eu extrapolei um pouquinho a indicação da matriz, mas eu tenho usado para fechamento de diastemas, desde o menor até o maior, e tem dado super certo, então eu me permiti extrapolar um pouquinho a indicação dela e digo para vocês que deu certo. Então esse caso é um fechamento de diastema um pouquinho difícil, tem um desafio que é a linha média, que é totalmente inclinada. E eu gosto muito dos artigos de orto que falam de percepção estética, eles são os melhores, os artigos de orto, em relação à percepção estética. Os nossos são maravilhosos em relação a materiais, por exemplo, dentários, mas os de orto em relação à percepção estética são muito bons. E esse artigo me acompanha bastante, porque o pessoal às vezes esquece da linha média. E o pessoal se preocupa muito com aquela linha média da face. E a linha média tem que estar exatamente longitudinal, paralela
ao longo eixo do rosto da pessoa, do nariz, enfim. E, na verdade, esse artigo mostra que o quê? Que quando essa linha média ela é simplesmente desviada em 2 milímetros, para o leigo e para o dentista ela passa tranquilamente despercebido. Agora, se a angulação dela for de 2 milímetros, de 10 graus, medidos da cervical para incisal, que é isso aqui até é mais, eu já tenho uma percepção de que tem uma coisa horrível naquele sorriso, não tá legal, não me agrada, certo? Então isso é bem importante, a gente prestar atenção na linha média, e é difícil às vezes a mão livre, a gente acertar exatamente a linha média. Profilaxia de novo, a sonda nesse caso com um espaço, apesar de diastemado, bem menor, a sequência restauradora, posicionamento da matriz, e aqui vem a minha dica caso alguém, quando essa matriz entrar no Brasil, e não é por culpa da empresa que ela não entrou no Brasil, ela não entrou no Brasil, vocês sabem, com essa função toda da pandemia, do Covid, já era para ter sido feito o lançamento dela, ainda não foi, mas vai. Então, enfim, para quem vier a empregar esse tipo de matriz proximal, a dica para fechamento de diastema é o quê? Dar uma empurradinha para que ela feche no terço incisal, se mantenha ali. Condicionamento ácido, adesivo single bond universal, a injeção da resina Flow, por vestibular e também por palatina, a injeção sobre a Flow da Filtech Universal quente, aquecida, remoção dos excessos com um pincel, com uma espátula, com o que vocês preferirem, ao máximo possível, e então a fotoativação com aquela ajuda ali, ó, do dedo empurrando um pouquinho a matriz, nesse caso. Porque no caso do Black Triangle não vai ter problema no espaço negro. Ela vai ficar paradinha no lugar. Remoção da matriz. E eu parto, então, para o acabamento e polimento. Para mim, os discos Soflex são, para mim, assim, o carro-chefe ali do meu acabamento e polimento, principalmente para anatomia primária, tá? Tanto do mais grosso, principalmente os dois mais granulosos para um primeiro momento, e nesse caso, como vai ficar um pouco mais de excesso, é importante a gente empregar eles, e também para o posicionamento das arestas mesiais, que no caso do fechamento de diastema é extremamente importante, senão eles não ficam simétricos, e aí o polimento, enfim, o pré-polimento com os espirais, e o polimento final. E o caso finalizado, então, e o que eu achei legal nesse caso, que até me surpreendeu, foi que, inclusive, consegui resolver, de forma até bastante agradável, o posicionamento da linha média do paciente, certo? Aí tá o meu professor de inglês, bem feliz, né? A gente com essa aula, pelo computador, eu olhava aquele diastema, e o diastema me olhava e ele nunca me falava nada, e a gente não interfere, né? E até que um dia ele disse, mas tu acha que dá para fechar aqui? Eu já tinha BioClear, dá para fechar. E aí foi isso aí. Então tá, gente, eu espero não ter passado muito do meu tempo, tá? Agradeço bastante a todos, 3M, todos que estão aqui com a gente. E qualquer dúvida, o meu Instagram é o que está na tela, certo? Obrigada. Muito obrigada, professora Julieta, pela excelente aula. Nós vamos agora dar início à sessão de perguntas, tá? Perguntas e respostas. Os dois professores estarão disponíveis para responder. Eu vou começar pegando o gancho da aula da professora Julieta e fazendo uma pergunta que a Silvia Araújo enviou. Professora, a Silvia pergunta se preencher a papila com ácido hialurônico fecha o black space. Pois é, eu pensei que poderia vir essa pergunta, visto que hoje, né, essa área tem entrado muito na odontologia, né? Porém, eu não vou ter como responder. Eu sei que existe a indução de papila com ácido hialurônico, mas eu não vou ter exatamente como te responder, te peço desculpas, porque eu não entrei ainda nesse mundo e acho também que não vou entrar, não é muito essa a minha
enfim, o meu dia a dia de consultório na harmonização facial, então assim, eu não vou poder te dizer exatamente se é predizível, e outra, se mantém, que é importante, se mantém esse ácido hialurônico fechando aquela papila, tá? Então eu não tenho experiência clínica para te passar exatamente essa resposta. Não sei se o Bruno tem alguma coisa para falar sobre isso. Também não, eu nunca nem vi. Eu não vi, às vezes. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Ouvi falar, mas nunca vi isso aí, viu, Ju? Perfeito, então, obrigada. Tem uma pergunta para o professor Bruno. Qual a técnica que você utiliza para fazer um acabamento numa restauração classe 4 em resina composta? A pergunta foi feita pelo Eduardo. E aí, Eduardo? Eduardo, então, eu estou pensando aqui uma coisa, né? Por que classe 4 especificamente? Tipo, tem alguma coisa com relação à classe 4 em si, né? Porque, na verdade, a técnica de polimento, ela é individualizada, né? Resinas diferentes exigem técnicas de polimento diferentes, mas não existe um protocolo específico para a classe 4. Mas talvez uma coisa que pode te ajudar, porque quando eu penso em protocolo para a classe 4, eu fico pensando numa diferença entre resina e dente, né? E uma coisa que pode te ajudar é que para a classe 4 é fundamental, olha bem, fundamental esperar 24 horas para polir. Você fala, putz, está brincando. É verdade, cara. Sabe por que é fundamental? Porque existe uma coisa que é a contração de polimerização, que provavelmente vocês sabem. Ou seja, quando polimeriza a resina, que na interface está aqui, ó, encostadinha, contraiu, fez isso aqui, ó, pum, abriu espaço. Só que depois de 24 horas, tem um negócio que chama expansão higroscópica, ou seja, a resina ganha água. E aí o gap aberto se fecha. Isso na classe 4, na classe 3, onde tem interface no meio do dente, é super complicado. Por quê? Porque quando tem a contração e pode abrir gap, mesmo que não abra, a interface ela está muito tensionada, a interface com a resina, justamente pela contração de polimerização. Então, se você passa um instrumento rotatório, esse gap abre. Aí sabe aquela linha branca que fica? A linha branca ela é gap que abriu. Ou, muitas vezes, não dá a linha branca, mas num curto espaço de tempo, você percebe aquela pigmentação só na linha. Por quê? Era o gap que abriu, aí você passou um instrumento rotatório e abriu ele mais ainda. Então, para a classe 4, é bem importante fazer o mínimo necessário. Você vai deixar o paciente com dente rugoso para casa, né? Senão ele vai ficar chateado. Mas fazer o mínimo necessário para dar conforto para o paciente e aguardar acontecer a expansão higroscópica. É um trabalho super legal que mostra isso com umas imagens lindas. Eu não tenho ele aqui aberto agora. Esse trabalho não é nosso, mas é um trabalho que eu gosto muito. Se você estiver inscrito, Eduardo, no iKnow, eu vou compartilhar esse trabalho no Telegram e no grupo do WhatsApp do iKnow. Eu compartilho lá, que aí você pode ver mais sobre isso. Posso puxar um gancho teu? Claro, você que você manda nisso aqui. Entrei como uma louca no meio da tua apresentação, né? No início. Foi Meu Deus, vocês não sabem o que eu passei hoje com o meu computador. Mas, enfim, sobre a pergunta sobre a tua colocação sobre fazer o acabamento polimento numa segunda sessão, que o Bruno explicou muito bem, assim, com dados científicos do porquê disso, eu vou falar dos dados clínicos também. Gente, depois de uma classe 4 complexa, com uma estratificação longa, ou uma faceta em resina com uma estratificação longa, você não enxerga nada mais no final da consulta. Você não vai ter a mesma percepção do que se o paciente voltar num outro dia e você verificar, pintar com lápis tinta as arestas, verificar se ficou exatamente simétrico, se a área plana está exatamente com o mesmo formato, se a linha média está adequada, enfim, vários parâmetros. Eu posso pegar talvez um paquímetro, medir exatamente as minhas áreas de sombra e de espelho. Então, eu tô com o Bruno, sempre uma segunda sessão para refinar. Perfeito. Concordo, Ju. Muito obrigada, professores. Tem mais uma pergunta aqui para a professora Julieta. A Thaisa pergunta o seguinte, professora: usando as duas matrizes ao mesmo tempo, será que não fica um pequeno diastema entre os dentes? Ela pergunta isso levando em consideração a espessura das matrizes. Ótima pergunta, excelente pergunta.
tá? A matriz realmente não é muito espessa, ela é bem fina, tá? Muito mais fina do que se ela pegar uma matriz metálica na mão. É bastante fina, ela foi feita para isso, tá? Então, claro, não tem como botar uma cunha, impossível num caso desses, né? E assim, ó, na maioria dos casos, eu tenho feito vários casos, tá? Eu tenho testado bastante na clínica essa matriz. Na maioria dos casos, termina tudo ótimo, tudo ok. Principalmente quando é black space. Por quê? Porque ela foi feita para isso. E eu já tenho um ponto de contato mais incisal, que me posiciona da forma perfeita essa matriz. A matriz está escrito Black Triangle Matrix. Quando eu uso as duas para fechamento de diastema, como nesse último caso que eu mostrei para vocês, esse último caso, eu não precisei finalizar ele com nada. Eu fiz uma injeção da resina aquecida da Fitex E350, que me ajudou, e o posicionamento do meu dedo me ajudou também, a que eles ficassem tão próximos que a própria saliva do paciente não vai mostrar exatamente nada de diastema ali. Ficou muito bom, obrigada, e acabou o caso. Porém, eu já tive, sim, casos em que eu testei as duas matrizes em diastemas maiores e que quando eu removi as duas matrizes, ficou sim um pequeno diastema. Porém, eu tenho tranquilamente como manejar isso com uma espátula, até a espátula que eu mostrei lá no início, mais fininha, com uma curvatura. Eu gosto de espátulas finas, uso muito a SafeDent, adoro, não adianta, aprendi com o professor Fal a SafeDent desde que eu introduzi ela na minha clínica, ela não sai mais. A SafeDent amarela ou a verde, eu faço uma curvatura nela, eu modifico essa espátula, ela vem reta, mas eu modifico ela. Então, ela me dá exatamente a facilidade de fazer essa curvatura, essa convexidade mesial do 11 e do 21, com uma última camada de Filtek Z350 no final, se for necessário. Maravilha, professora Julieta, muito obrigada. Tem mais uma pergunta para você. A Sara pergunta o seguinte: no último caso mostrado, o caso de diastema que foi fechado com a matriz vermelha, qual a probabilidade de fratura e pouca longevidade devido à resina de pequena espessura na mesial de ambos centrais? É que, gente, assim, Sara, assim, ó, o melhor é sempre, assim, a gente pensar, né, no que a gente está fazendo. Eu falo para os meus alunos, a gente tem que pensar microscopicamente, a gente tem que pensar o que está acontecendo ali naquele processo de adesão. Se eu fiz um processo de adesão adequado, com condicionamento ácido, que me promoveu o que o ácido deve promover, microporosidades, aumento da energia, parará, parará, coloquei um adesivo, fiz todos os incrementos, ou seja, 1, 2, 3, quantos forem, não importa a espessura, o tamanho, a quantidade de resina que eu vou colocar ali. O que importa é a adesão que eu fiz, o procedimento adesivo que eu fiz naquele esmalte ou dentina, seja o que for, com o material. Ele pode ser minúsculo. Eu posso colocar uma classe 4 minúscula e ela vai durar. Então, dois pilares super importantes para que uma classe 4 não frature, que não tem erro. Primeiro, todo o processo adesivo e de reconstrução da resina sem contaminação. Isso é um. E 2, oclusão. Então, o paciente tem guia canina ou ela tem interferência no central ou no lateral? A paciente deve ter guia canina sem interferência na classe 4 que você fez. Porque se tiver interferência em lateralidade na classe 4 que você fez, aí sim pode fraturar. Sabe muito. Perfeito, professora Julieta. Tem mais uma pergunta para o professor Bruno. A Carolina pergunta qual é o momento ideal para fazer acabamento e polimento. Acho que é dentro dessa mesma ideia, né? Eu gosto muito dessa frase, o mínimo necessário. O mínimo necessário é uma frase legal. Por quê? A gente não pode frustrar a expectativa do paciente que sentou na sua cadeira e dedicou 2, 3, 4 horas do dia dele sonhando com um sorriso novo, para ele levantar, não tá bom, e você falar assim, é assim mesmo, a gente só vai ajustar daqui a uma semana. Ah, volta depois da manhã. Então, tipo assim, eu acho que essa frustração, para quem está no dia a dia do consultório, eu tenho consultório. Ela não é fácil de lidar. Eu não quero lidar com ela.
Então, a minha sugestão é fazer o mínimo necessário. E eu entendo o mínimo necessário como você finalizar a anatomia o melhor possível, né, na escultura, para você evitar grandes ajustes. Sempre que possível, não trabalhe com instrumentos de alta granulação, sempre a menor granulação possível, e trabalhe pelo menor tempo possível com esses instrumentos para realmente deixar o seu paciente com certo conforto e feliz. Tipo assim, ele ir para casa tranquilo. Ah, não, beleza, nossa, já tá bom. Quando eu voltar vai ficar melhor ainda, tipo, nesse conceito, sabe? Então, eu entendo que esperar as 24, 48 horas é bom. Não sei se foi exatamente essa a pergunta, Cláudia, foi? Foi sim, Bruno. Foi Acho que vale exatamente essa. ressaltar, né, Bruno? Acho que vale ressaltar o ajuste oclusal, né, naquela sessão. Ou seja, isso é o mínimo necessário. Não tem É. jeito de fugir disso. Então, é meio filosófico, assim, espera 24 horas para fazer acabamento e polimento. Primeiro, eu vou te falar uma coisa séria, assim, acabamento e polimento é a pior maneira de pensar resina composta quando fala em manutenção. É pegar um universo de procedimentos que são complexos e que exige uma análise do perfil do paciente para definir os protocolos de manutenção depois, e aí o aluno, que muitas vezes está aqui, eu sou professor na faculdade aqui também, ele fala, professor, só vou fazer o acabamento e polimento rapidinho e vou embora. Ele quer me matar quando ele fala isso. Então, acabamento e polimento é um termo que a gente está tentando utilizar menos ele, a gente fala mais como finalização e planejamento de manutenção do que acabamento e polimento, porque é tipo pegar um universo de conceito e jogar no lixo, é igual falar classe 5. Não simboliza a complexidade do procedimento. Então, eu acho que você fazer uma finalização da anatomia, ajuste oclusal e deixar o seu paciente confortável para ele vir para uma sessão de polimento separada é bem importante para você ter maior longevidade na resina. Ah, poxa, mas meu paciente veio, não vai ser possível isso, eu vou ter que fazer tudo hoje. Eu entendo que essa situação existe, mas a gente está falando aqui de um mundo ideal. No mundo ideal, sempre que possível, espere. Mas eu tenho paciente de urgência, todo mundo que está no consultório tem paciente de urgência, que muitas vezes não pode esperar. E aí, para algumas situações, a gente acaba fazendo tudo na mesma sessão. Perfeito, professor Bruno, obrigada. Tem uma pergunta para os dois, tá? A Rafaela está perguntando o seguinte: vocês consideram importante a escolha entre resina microparticulada ou nanohíbrida na última camada para o polimento? Bruno, tua, né? É Rafaela, né? Isso, Rafaela. Rafaela, você quer ver o circo pegar fogo, não é, Rafaela? Bom, quando a gente pensa hoje no grupo das resinas nanohíbridas, esse grupo ele está muito dividido. Por quê? Porque o grupo das nanohíbridas ele tem resinas de excelente qualidade, que são nanohíbridas, que têm alta quantidade de nano e poucas partículas de tamanho médio, nem grande não entraria no tamanho médio. Poucas partículas pequenas, na verdade, né? Segundo o livro do Craig, né? Seria partículas pequenas, nem médias. Mas ele tem um grupo de resinas que é a microhíbrida convencional, que tem partículas de média para grande, e aí incluíram poucas resinas de tamanho nano, e aí chamou de nanohíbrida também. Conceitualmente até é nanohíbrida, mas na prática, né, não dá o mesmo resultado. Hoje, dentro do grupo da nanohíbrida, e aí a gente pega a Z350, a Off-Tech Universal, que são nanoparticuladas, mas tem um comportamento próximo a uma nanohíbrida de qualidade. E todas essas resinas são capazes de manter o brilho e a característica estética por longos períodos, com estratégias diferentes. As estratégias não são as mesmas para todas, a estratégia de polimento de manutenção, mas todas elas são capazes de manter a característica estética ao longo do tempo. Vai depender apenas de alguns ajustes. O que acontece muitas vezes, Rafaela, é que a resina microparticulada, vamos falar assim, Bruno. não é só a microparticulada, mas é o universo que tem microparticulada. Tem outra e tem pergunta da Thaisa para a professora Julieta. Ela pergunta o seguinte: por que ter que usar resina flow e termoaquecida simultaneamente, não apenas a resina composta, ou só apenas a termoaquecida? Ela fala assim: sei que precisamos de uma resina com bom escoamento para melhor preenchimento sem bolhas, mas não haveria uma chance maior de excesso subgengival? Claudinha, você está me ouvindo bem? Eu acho que não, acho que deu um probleminha com a tua... Eu te ouvi, Bruno. Oi, tá me ouvindo, Cláudia? Desculpe, Bruno, acho que ela não escutou, você não tá, pode concluir, acho que o teu raciocínio. Professora Julieta? Tá.
Então, só finalizando, Cláudia, eu acho que o meu áudio deve ter ficado mudo por alguma razão aqui. Cláudia, tu tá me ouvindo? A Cláudia não tá ouvindo Vocês ninguém. me escutam? Sim. Mas eu entendi a pergunta. Eu vou deixar o Bruno concluir a dele e depois eu respondo. Então, dentro dessas resinas biparticuladas, elas são resinas que mantêm muitas vezes uma reflexão de luz alta ao longo do tempo, apesar da rugosidade, que é o que está mais relacionado a acúmulo de placa, ser a mesma de outras resinas que não têm essa característica. Então, moral da história, vamos resumir, né? Vamos ser mais prático. Moral da história, todas as resinas da elite da resina composta, e é importante a gente entender que a elite da resina composta, existem várias marcas comerciais que fazem parte da elite. Não existe uma única resina que é a melhor do mundo. Existe um grupo de resinas que são muito boas. Oi, Bruno. Desculpa, aqui. Existe um grupo de resinas que é muito boa. E nesse grupo de resinas, todas elas são capazes de manter as características estéticas por longos períodos. Mas a estratégia de manutenção de uma resina microparticulada e de resinas nanoídas ou nanoparticuladas é diferente. Não sei se conseguiram me escutar tudo aí. Isso, deu certo, Bruno. Acho que agora a Julieta consegue responder, né, Ju? Sim, tudo certo. Isso é o legal do ao vivo, né? Tem que dar uma coisinha, né? Senão a pessoa fica meio engessada, né? É verdade. Então, quem sabe faz ao vivo, não é, Bruno? É aquela. Então, enfim, foi muito boa a pergunta. Meu Deus. Aqui. Tá aparecendo aqui. Tá lindo. Olha, tudo bem aí? Tudo bem, né? Bom, a pergunta foi se eu posso... Vocês me escutam? Sim. Bom, a pergunta foi se eu posso utilizar só a resina Flow ou só a resina Filtek Z350 aquecida, ou se eu devo usar as duas, né? Ou se eu posso usar uma ou outra. Bom, seguinte, hoje em dia... Pessoal, vocês me escutam? Alguém pode dar um ok? Eu tô escutando. Alguém tá me escutando? Tá. Então, eu vou terminar a minha resposta. Assim, ó, a resina Flow, ela tem um alto escoamento. A resina aquecida, ela tem um escoamento bom, porém, não tão alto quanto a Flow. Então, hoje em dia, né, esses materiais, técnicas super tecnológicos, super avançados, a empresa fica séculos pensando, claro que a gente testa tudo, porém a empresa fica um tempão pensando num protocolo para te passar. E você vai usar o protocolo que veio ali prontinho para você, que todo mundo já pensou para você, vai usar esse protocolo. Agora, se ele vai funcionar para você como ele veio, ou se você quer fazer uma modificação ou outra no protocolo, fique à vontade. Você vai escolher a técnica, a resina, o que for, que você tiver bons resultados. Então, assim, eu não te aconselharia a fazer tudo com a Flow, porque vai escoar e não vai ficar legal, vai ter muitos excessos, tá? Se for até incisal com a Flow. Porém, se você quiser usar só a Filtek Universal aquecida, funciona. E eu vou dizer que eu já usei, tá? Não está no protocolo da matriz BioClear. Porém, funciona assim. O cuidado que vocês têm que ter só é na condensação, na injeção e na condensação do terço cervical para que a convexidade da face proximal fique adequada, porque a Flow ela vai entrar ali sem você precisar tocar. Já a aquecida, você vai precisar compactar um pouquinho ela assim. Oi. Pronto. Oi, Ju. Estão me ouvindo? Sim. Agora sou eu. Mudei. A Claudinha teve algum problema no áudio, na transmissão. E eu acho que foram respondidas todas as perguntas. E queria agradecer a vocês, né, por essa apresentação e convidar a todos para mais uma apresentação amanhã, mais um dia desse evento, com a doutora Simone e com o doutor Stefano, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aí, e deu um probleminha agora no final, mas acho que amanhã vai estar tudo certo.
Ah, ok, obrigada a todos, então. E amanhã a gente continua com essas duas feras aí. Isso Valeu, mesmo. pessoal. Obrigada, Valeu, viu? Felipe. Valeu, pessoal. Ju, Obrigada, adorei Bruno. dividir Obrigada. contigo a tela. Ju, Oi? ficamos ótimos aqui, eu e você. Aqui, ó, como é que é? Vou de cá. Nossa, mas Tchau, olha só, gente. essa culpa de amanhã, quem Ainda bem que a aguenta? gente sabe Obrigada, fazer viu? resina. Ainda bem que a gente sabe fazer resina. Isso. Tchau, Obrigada, pessoal. Valeu. pessoal. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada.